Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos início ao nosso terceiro bimestre com o assunto populismo no Brasil, referente ao caderno 3 de vocês. Então, aqui fala um pouquinho sobre o contexto histórico daquela época, ali por volta da década de 40 no Brasil, tá? E podemos dizer que naquela época os brasileiros viveram numa década, né, que atravessaram mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais no mundo e no Brasil. Isso tudo decorrente da Guerra Fria. Então, no contexto mundial, enfrentar a bipolarização de duas grandes potências, né, uma liderando os países capitalistas, que eram os Estados Unidos, e a outra liderando os países comunistas, a URSS. Já no Brasil, antes da deposição de Vargas no cargo de presidente, houve certo relaxamento contra os comunistas, considerando-se que essas tensões ameaçavam a continuidade do Estado Novo, que vocês viram que ficou marcado por um certo autoritarismo. Inclusive, né, com o perdão das penas e a soltura de alguns presos, caso, por exemplo, de Luiz Carlos Prestes, certo? Então, ainda nesse contexto da Guerra Fria, o Brasil, atrás de recursos financeiros e novos investimentos, aproximava-se cada vez mais dos norte-americanos, passando dessa forma a aderir à política econômica desse país com maior ênfase. A gente viu também que o Brasil era um dos maiores exportadores de mercadorias para os Estados Unidos, principalmente o café. Então, além disso, pessoal, a demanda dos produtos industrializados estadunidenses fascinava a população brasileira, principalmente a de classe média, o que fazia aumentar o consumo de produtos importados. Tem muito a ver aí com o estilo de vida americano, certo? Então, no entanto, o crescimento econômico brasileiro do fim da década de 40 e da década de 50 não era sustentável e o país passou a ficar cada vez mais dependente do capital estrangeiro. Com isso, né, a dívida externa do Brasil aumentou e o crescimento não atingiu todas as classes, principalmente as mais pobres, certo? O que ampliou os contrastes sociais já existentes. E um fato que merece destaque foi o retorno dos brasileiros às eleições presidenciais. Isso aconteceu já no final de 1945, após 15 anos de governo varguista, certo? Então, gente, aqui fala um pouquinho mais sobre as eleições de 45 e destaca, né, os principais partidos daquela época. Um deles era o PSD. Né? Esse partido, embora tenha sido criado por Vargas, tentava, né, mostrar autonomia. E sua base política era praticamente rural, né, composta por grandes latifundiários. Já a União Democrática Nacional era antigetulista e pregava o fim da intervenção estatal na economia e nas relações de trabalho. Tinha também o PTB, que era muito próximo da figura de Getúlio Vargas, certo? Esse partido, gente, ele se fortaleceu graças à atuação dos sindicatos legalizados por Getúlio. E também, né, tinha grande força nos centros urbanos, pois pregavam forte nacionalismo econômico e a intervenção do Estado na economia. É importante destacar também que os principais líderes do PTB eram Getúlio Vargas e João Goulart, tá certo? Então, havia também o Partido Comunista Brasileiro, né, que era muito forte em alguns centros urbanos e formado por vários intelectuais, estudantes e até artistas, tá certo? Então, gente, durante a campanha eleitoral de 45, Eurico Gaspar Dutra, que era candidato pelo PSD e em coligação com o PTB, né, general e ex-ministro de guerra, aproximou-se de Getúlio Vargas e acabou recebendo seu apoio. Isso beneficiou Dutra, que foi eleito com mais da metade dos votos nesse período, né, que marcou aí, portanto, a redemocratização do Brasil, certo?
Então, era o início, né, de um novo período da história da frágil democracia brasileira. E Dutra e os demais eleitos formaram a Assembleia Nacional Constituinte, e o primeiro desafio era construir uma nova Constituição para o Brasil, certo? Então, diante disso, podemos destacar, né, que com base na Constituição de 46, né, diante de várias pressões populares, né, para que ela fosse promulgada, a Constituição ela mantém basicamente o regime republicano, tá? O presidencialismo e o federalismo, que tem a ver com a união dos estados. E era uma Constituição democrática, né, que garantia a liberdade de culto, de expressão, de associação e direito à greve, coisa que não existia na época do Estado Novo. O voto ele continuou sendo universal e secreto e permaneceu, né, a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, equilibrando, portanto, esses três poderes. Aqui fala um pouquinho também sobre a questão das eleições, né, que foram garantidas de forma diretas e obrigatórias. E em relação à política do país, ficou determinado que o voto fosse obrigatório aos maiores de 18 anos. Né? No entanto, excluiu soldados e cabos considerados militares subalternos e os analfabetos. E essa exclusão impactava profundamente a sociedade brasileira, já que grande parte era analfabeta devido às precárias políticas educacionais do período. Então, aqui já falei, né, sobre a greve, né, que passou a ter direito, tá certo? E o governo Dutra, pessoal, ele procurou, melhor dizer, encontrar mecanismo, né, para inserir o Brasil no cenário econômico mundial, né, partindo do princípio de que deveria planejar a economia brasileira, tá? E por isso, né, ele criou o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Perceba, né, portanto, que a educação não era prioridade, né, assim como em muitos governos posteriores a Dutra, né, que demonstraram mesmo descaso. Então, aqui fala, né, que apesar dos avanços democráticos das eleições de 45, a democracia brasileira sofreu abalos durante o governo Dutra, certo? Aqui fala um pouquinho mais sobre o seu reforço junto ao alinhamento, né, aos Estados Unidos, tá certo? E a primeira ação de Dutra foi fechar o PCB e, consequentemente, cassar os mandatos dos parlamentares desse partido. Então, ele praticamente colocou em prática aí a censura, né, a oposição, e ferindo, portanto, a Constituição, não dando, consequentemente, a liberdade de expressão e de associação também, certo? Então, com o caráter liberal em seu governo, Dutra incentivou a entrada de produtos estrangeiros no país, principalmente os estadunidenses. No entanto, essa decisão mostrou-se ineficaz, já que a importação em grande escala acabou com nossas reservas de moedas estrangeiras e houve uma grande redução na produção nacional, o que causou o aumento do desemprego. E em 47, né, preocupado com os rumos da economia, a alta inflação e a desvalorização da moeda nacional, o governo passou a limitar a entrada desses produtos no país. Dessa forma, apenas produtos considerados essenciais recebiam incentivo para importação e os que não faziam parte dessa lista foram restringidos. Aqui fala um pouquinho mais sobre o plano SALT, que eu já falei anteriormente, certo? E é importante destacar que, apesar de várias iniciativas não terem saído do papel, o SALT conseguiu fazer com que a economia brasileira vivesse um período positivo, de crescimento anual de cerca de 8%. No entanto, o liberalismo econômico, presente no início do governo, foi substituído por um maior intervencionismo do Estado na economia. Tá certo? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre
a volta de Getúlio Vargas, né, ao poder, certo, gente? Mas esse assunto eu só irei destacar na próxima semana. Então, e só para terminar, pessoal, é importante a gente destacar, né, que durante o governo Dutra, o Brasil ele embarcou no sonho de consumo americano, certo? Como eu já falei anteriormente, o American Way of Life, certo? É o estilo de vida americano. Então, o cenário da guerra, né, ajudou nesse processo, pois vocês viram que o Brasil estava nessa época aí totalmente inserido no contexto da Guerra Fria. E assim, a balança de comércio, né, ela passou a ser deficitária, ou seja, a importação superou a exportação, aumentando o processo inflacionário, certo? Então, era a crise econômica se instaurando, por isso que o governo passou, né, depois de alguns anos, a intervir cada vez mais na economia. E os próximos presidentes, né, receberiam uma herança inflacionária que impediria o crescimento do país e a diminuição das desigualdades sociais, certo? Então, próxima aula a gente dá continuidade, fala um pouquinho mais sobre a volta de Getúlio Vargas, né, logo após aí o governo de Dutra, e também sobre outros governos populistas. Lembrando, pessoal, que o populismo, né, é a expressão utilizada, né, para se referir a um líder, né, que cria uma relação de proximidade com as massas. É um líder carismático, né, que em seu discurso está sempre voltado para a conciliação das diferentes classes sociais. Então, gente, é isso. Até a próxima. Bons estudos. Tchau.